A justiça, por vezes, não começa dentro de um tribunal. Ela começa na esquina mal iluminada, num passo acelerado, num olhar suspeito ou dentro de uma mala que carrega mais do que se vê. Favela sinistra na madrugada, filha da puta assassino de farda. Se eles te ver, tenta correr, de qualquer forma se proteger. Seja firmeza, mantenha atitude, chega na área mas nunca se ilude. Rato na toca, tem língua solta, o cagueta morre pela sua boca. E foi nessa noite, o mano de toca que foi encontrado com tiro na boca. Eu tento usar pra desbaratinar, mas tem polícia. No Brasil, o processo penal é estruturado por 3 grandes pilares: investigação, prisão e julgamento. Os atos que definem o curso de uma vida. A Constituição Federal garante o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório. O Código de Processo Penal garante as etapas formais. Mas entre o que está na lei e o que acontece nas ruas, há um espaço que só se entende de perto. Nesta trilogia, vamos acompanhar cada etapa. A investigação, onde a prova nasce, a prisão, onde o corpo é privado, mas o discurso se levanta. E o julgamento, o teatro institucional, onde a verdade, muitas vezes, compete com versões bem articuladas. Tudo o que será mostrado é uma obra de ficção, mas os mecanismos, os ritos e as estruturas são reais. Toda investigação começa de uma suspeita. Às vezes, é uma denúncia anônima, em outras, um flagrante. Mas, na maioria das vezes, é o silêncio de quem sabe e não fala. O delegado de polícia é responsável por instaurar o inquérito policial. Embora seja um processo administrativo, é essencial para o processo penal. No Brasil, a investigação criminal está prevista no artigo 4º do Código de Processo Penal e tem como principal objetivo a descoberta da verdade real sobre a infração penal e sua autoria. A autoridade competente é a Polícia Judiciária, exercida principalmente pela Polícia Civil nos crimes comuns e pela Polícia Federal em crimes que envolvam a União. A cena do crime é sagrada, o erro ali é eterno. Por isso, a cadeia de custódia, definida pela Lei nº 13.964 de 2019, o pacote anticrime, é hoje uma das ferramentas mais relevantes para garantir que a prova não seja manipulada, contaminada ou descartada. É nesse momento que entram os detalhes: impressões digitais, rastros, contradições e depoimentos e horários incompatíveis. A verdade não grita, ela sussurra nos detalhes. O inquérito não é um julgamento, ele é um caminho de apuração que deve ser claro, técnico e imparcial. E quando bem conduzido, ele é a ponte entre a suspeita e a denúncia. Quando mal conduzido, ele é o início de uma injustiça com aparência de verdade. A prisão não é o fim de tudo. Apesar de ser um dos atos mais temidos do processo penal, ela não define culpa. No Brasil, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. É o que diz o artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal. Ainda assim, a prisão pode acontecer antes do julgamento, desde que dentro da legalidade e da necessidade. Existem 3 espécies principais de prisão previstas no Código de Processo Penal: flagrante, artigo 301 e seguintes; preventiva, artigo 311 a 316; temporária, Lei 7.960 de 1989, com prazo determinado, voltada à investigação de crimes graves. Cada uma delas exige requisitos técnicos, fundamentação clara e, acima de tudo, respeito à dignidade humana. Não é a algema que condena, é o devido processo legal. A prisão não é vingança. É medida excepcional quando todas as outras se mostram ineficazes, pois entre a legalidade e o abuso existe uma linha fina. O réu, agora formalmente acusado, passa a ter garantias específicas.
direito à defesa técnica, ao contraditório, à produção de provas. No palco da prisão, a aparência engana, porque ali, quem fala mais alto é o silêncio da lei. E o olhar atento de quem sabe que o tempo da justiça não pode ser o da pressa, nem o do erro. They will try to hide the sun, posing as the moon. They will try to score their points, stumping over you. There's no use in trying to save the day, 'cause superheroes flew, they flew away. So please. O julgamento é para muitos o desfecho, mas no direito é apenas mais uma fase processual, a mais simbólica, a mais lembrada, a mais perigosa. No centro da sala, o réu. De um lado, a acusação, que busca demonstrar a materialidade e a autoria. Do outro, a defesa, que carrega a presunção de inocência como escudo. Nas mãos do juiz ou de um corpo de jurados está algo mais delicado do que se pensa: a liberdade, a honra, o futuro. Às vezes, a própria verdade. Como diria o filósofo do direito, Luigi Ferraioli, a imparcialidade é um ideal que depende menos do sujeito e mais das garantias do sistema. O julgamento não é só jurídico, ele é social, simbólico e humano. No começo, eu achava que ela era diferente. Olhar firme, falar reta, passava confiança. Fui preso antes, algumas vezes. E ela sempre estava lá, no fundo da sala. Disse que acreditava em reintegração. Disse que justiça era equilíbrio. Mas o jogo era outro. No dia do julgamento, ela entrou com salto alto, toga no corpo e meu destino na mão. Promotora, a mesma que pegava meu dinheiro por fora, agora fazia discurso de moral diante do juiz. Eu sei que o lema é falar com todos, andar com poucos e confiar somente em Deus. Deus ele é justo, Deus ele é correto, Deus nunca vai trair nós. Só fé.